mês destinado à prevenção ao suicídio. Eu vou falar agora com o médico psiquiatra, Dr. Leonardo Moreira, sobre o assunto. Boa tarde, doutor Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao Brasil Urgente DF. Boa tarde, Tony. Obrigado e parabéns pelo programa aí. Está sendo um sucesso. Muito obrigado. Doutor Leonardo, o que faz a pessoa pensar em suicídio? Haja vista que nós no Brasil temos aí quase 12 mil suicídios por ano, um número que é assustador no mundo todo, e atinge mais jovens entre 15 e 29 anos? Exatamente. E é algo assustador, porque nessa idade, ainda por volta dos 15 anos até os 25 anos, a pessoa ainda não tem uma área do cérebro completamente formada, que é a área que segura os impulsos. Então, quando a emoção vem muito forte, ela consegue fazer algo que é contra a sua própria biologia, que nós fomos feitos para preservar a vida. Então, o cérebro, quando ele vê uma situação de perigo, ele foge de perigo. Agora, quando a pessoa está num estado depressivo grave, tem um transtorno por uso de substância, está em uso de substância, ou tem um transtorno de personalidade, essa chance aumenta muito, em especial nos jovens. Muito bem. Agora, é importante diferenciar o que é uma depressão e o que é uma tristeza, né, doutor? Exato. A gente está num momento diferente, né, de vivência, né? Aqui no Distrito Federal, no hospital de base, onde atende os adolescentes em crise de emergência, a gente viu no início da pandemia uma redução dos adolescentes que iam buscar o atendimento por tentativa de suicídio. A nossa conversa entre os psiquiatras lá foi que provavelmente é porque eles estavam mais com os pais em casa, né? E logo depois houve uma explosão. A gente não tem nem como mais medir o aumento que está tendo, tanto de tentativa de suicídio quanto de autolesão, se cortar, outros transtornos mentais, aumentou demais durante esse período de pandemia em que eles ficaram sozinhos. Agora, isso também é provocado por aquele chamado bullying na escola, as crianças que sofrem algum tipo de brincadeira maldosa, doutor? Então, a maldade a gente não estimula em lugar nenhum, mas a convivência parece fazer muito bem para as crianças e para os adolescentes, né? Ficar sozinho em casa ou somente em tela, a gente não sabe ainda qual vai ser a consequência para esse cérebro que ficou tantas horas em tela assim. Então, quando elas voltam a uma convivência de gastar energia, de ver ambiente aberto, de se alimentar de uma forma correta, acaba que a gente tem uma saúde mental melhor. Doutor Leonardo, agora eu quero fazer uma pergunta do nosso telespectador. Ele gostaria de saber, ele é o enfermeiro Eduardo Abreu, lá do Hospital de Base, e ele queria saber se existem estratégias atuais do governo para a política de prevenção ao suicídio. Um abraço para o Eduardo, conheço ele lá. Então, Eduardo, a política nacional de prevenção ao suicídio é uma política construída ao longo do tempo e que prezava muito o atendimento descentralizado nos CAPs. No DF, hoje, se você procurar atendimento psiquiátrico, é muito difícil, né, na rede pública. Você não acha psiquiatra, muito menos psiquiatra da infância e adolescência. A rede pública realmente está muito precária nessa área. Eficiente nesse setor, né? E acaba estourando nos hospitais, como lá onde o Eduardo atua, né? E não resolve, que a pessoa vai lá uma vez, toma o remédio ali e não sai. Falando em remédio, Tony, você me permite falar? Por favor. Existe uma inovação de uma medicação que ela é injetável e poderia ser usada na rede pública, se houvesse mais interesse, principalmente aqui no DF, que tira a pessoa desse risco iminente do suicídio. Desse poço, imediatamente. Exatamente, em 40 minutos de aplicação, horas depois a pessoa saiu do risco. E é um remédio barato, muito antigo, que assim, não tem interesse de grandes indústrias nele e que daria para a gente iniciar de imediato, se houvesse interesse. Né? Entendi. Doutor Leonardo, agora eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo aí umas dicas para que as pessoas pudessem prever, pudesse identificar um jovem ou um adulto que possivelmente pode estar passando por um transtorno mental que pode levar a esse tipo de extremidade? Então, é não menosprezar, viu, Tony? Principalmente as pessoas que convivem, os familiares, os amigos, não menosprezar quando aquela pessoa muda o comportamento abruptamente. Fica mais calada, fica mais sozinha ou fala, né? Minha vontade é de sumir, não aparecer mais, perde o interesse de coisas que antes gostava. Não levar isso como algo passageiro, é por causa da pandemia, é por causa disso. Não. Busque ajuda
profissional, 98% dos casos de suicídio tinha algum transtorno mental tratável. Então, a gente precisa tratar dessas pessoas e precisa de um investimento na área pública para isso. Agora, mesmo aqueles adolescentes que às vezes chegam e falam, minha vida não presta porque às vezes terminou com o namorado, ou porque tirou uma nota ruim na escola, e fala, eu não quero mais viver. Isso já é algum sinal, é algum gatilho? Então, mesmo se houver aquela dramaticidade do jovem, que é natural, a gente tem que ficar de olho. Porque isso pode ser algo passageiro, mas a dica é, se a pessoa muda o comportamento, né? Se é uma pessoa que sempre era muito falante, muito dramática e depois fala isso e fica reclusa, ou o contrário. Era uma menina muito calada, muito parada e de repente fala isso com muita intensidade. Começou a ficar falante. Há algo errado, então tem que procurar ajuda. E assim, procurar ajuda de uma forma a tentar acolher aquela dor. Falar, olha, eu acho que você está passando por algum momento que eu estou aqui para te ajudar. A gente vai no posto de saúde, que seja, numa UBS ou no hospital para tentar te ajudar. É acolher, é abraçar, é trazer para perto, né, doutor? Exatamente. Muita coisa que a gente foi deixando de lado, teve que deixar de lado durante a pandemia, de convivência e de outras práticas que ajudam muito a saúde mental. Prática esportiva, espiritualidade, né, alimentação saudável, pessoas que ficaram em casa ficaram mais fácil de comer errado, né? Então tudo foi se somando e a gente está tendo uma explosão de casos. Inclusive, durante a pandemia houve uma queda, acabou de sair um estudo na Federal do Rio Grande do Sul, do pessoal de Porto Alegre, falando que 30% das pessoas que faziam acompanhamento psiquiátrico pararam de ir às consultas. E acaba que a gente ajudou elas a não irem, porque aumentou o prazo das receitas e pediu para ficar em casa. Isso aumentou a busca por emergência, o tentativa de suicídio e os suicídios de fato. Né? Então eu gostaria que você agora deixasse uma mensagem aí para as famílias, você que é um especialista no assunto, eu já conheço há muito tempo, agradeço a sua vinda, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, doutor. A mensagem é que não seja só nesse mês, nem só nesse dia, né? Que a gente tenha esperança, saiba que existe tratamento, busque ajuda, é o único bem que não dá para a gente correr atrás depois, é a vida. Se perder não tem volta, né? É um dano muito grave, então busque ajuda que tem como tratar. É essa a mensagem. Muito bem, doutor Leonardo, eu quero agradecer a sua participação, volte sempre aqui, o palco do Brasil Gente é sua casa também. Obrigado, Tony. Muito obrigado Um abraço. por sair por lá. Olha...